Bom dia a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento aos organizadores desse evento, a PUC, Banco BBM. Estou muito satisfeito de estar aqui e aprendi já um bocado, embora como secretário executivo do Conselho Empresarial Brasil-China, eu venho ao longo desses anos aprendendo um pouco também, de forma que a China é sempre motivo de aprendizado. Infelizmente, a tônica do que eu vou dizer não tem o que nós tivemos na maior parte das sessões, ou seja, falamos bem da China. E falamos bem da China, isso provoca problemas em terceiros. Todos acompanham, com certeza, o estado conflitivo do relacionamento entre os Estados Unidos e a China, e, numa certa medida, outros países do Ocidente também, mas eu vou me ater aos Estados Unidos, porque é o conflito mais focalizado e é o conflito que tem maiores chances de causar danos, não só às partes envolvidas, mas terceiros como nós. Eu vou tratar de duas tratativas diferentes, mas que são complementares, né? A primeira, que é a mais visível, é o que sai nos jornais, é quando o senhor Trump anuncia coisas, que é o desequilíbrio comercial existente entre a China e os Estados Unidos. E a segunda, que é menos visível, mas eu diria, é possivelmente ou igualmente importante ou mais importante, é a percepção norte-americana de que a emergência da China como uma grande potência constitui uma ameaça à sua segurança nacional. Então, esses são os dois tópicos que eu vou usar e eu vou procurar me ater dentro do horário que me foi concedido. Bem, vamos lá, o conflito comercial. Os Estados Unidos têm um déficit comercial de mercadorias, não estou me referindo ao balanço de pagamentos como um todo, mas um déficit comercial de mercadorias da bagatela de 891 bilhões de dólares em 2018. É um número extremamente expressivo, estamos falando de algo parecido com $1 trilhão, referindo-nos apenas às trocas por conta de mercadorias. É o maior déficit comercial do planeta. Não existe nenhum país que tenha um déficit desse tamanho. O que vale a pena inicialmente chamar a atenção é de que não é um evento fortuito. Não é que no ano de 2018, por alguma razão qualquer, de repente, os americanos ficaram com quase $1 trilhão de déficit comercial. Não, isso vem acontecendo desde 1975, não é uma novidade. E esse fato ele é interessante porque agora isso apareceu. O presidente Trump tem um estilo muito pessoal de se comunicar e de falar. E, claro, ele transforma qualquer coisa num bicho de 7 cabeças. Mas desde 75 isso vem acontecendo. E pior, eu diria, se eu achasse que era um grande problema esse déficit comercial, o pior é que ele não está diminuindo, ele está aumentando. A despeito desses já 2 anos da administração Trump, o déficit aumentou. O do ano passado é recorde. O de janeiro desse ano é recorde. Então, tudo que está acontecendo até agora não indica que o déficit vai reduzir-se. E muita gente, durante muitos anos, aliás, não é privilégio do presidente Trump, durante anos a fio, autoridades do governo dos Estados Unidos se queixavam de que os chineses desvalorizavam a sua moeda para tornar suas exportações mais competitivas. Isso aconteceu durante anos a fio, e apenas para dar uma ideia para vocês, diria uma década atrás, ou até antes, trocava-se, $1 comprava 8 yuans, hoje compra 6 e pouco. Ou seja, a moeda chinesa ela valorizou-se. Ao valorizar, evidentemente, isso torna mais baratas as importações chinesas e menos competitivas algumas exportações chinesas. Então, essa história de que o déficit tem algo a ver com a taxa de câmbio, isso é uma conversa para boi dormir. O interessante é que os americanos, curiosamente, não têm déficit só com a China. Os americanos têm déficit com 102 países. Não deve ser uma coincidência que, por alguma determinação divina, os americanos não pudessem ter superávit com ninguém. Eles têm déficit com 102 países.
Então, a questão que se coloca é a seguinte: os déficits são bilaterais, quer dizer, se nós quisermos averiguar de forma bilateral o déficit dos Estados Unidos com o Canadá, o déficit dos Estados Unidos com a China, podemos fazer, não tem o menor problema. A questão é que esse não é um problema específico do comércio dos Estados Unidos com a China. Em primeiro lugar, porque somente 47% do déficit ocorreu no comércio com a China. Isso quer dizer o seguinte: tem mais 53% acontecendo com demais países, alguns deles com países do hemisfério norte, do mundo desenvolvido, 27% com Alemanha, Japão, México e Canadá. Outros 26% ficaram distribuídos entre 96 países, nós, inclusive. Nós somos superavitários com os americanos. Eu queria apresentar para vocês uma ideia diferente dessa que o presidente Trump tem de examinar o déficit comercial do seu país. A ideia alternativa, que é a ideia dos economistas profissionais, é de que o déficit na balança de mercadorias de qualquer país não depende exclusivamente de um relacionamento bilateral, mas sim do fato que aquele país deficitário, ele, na verdade, vive além dos próprios meios, para a gente usar uma expressão nossa. Isto é, os gastos dentro dos Estados Unidos, o consumo, investimento e despesas governamentais, excede o valor do PIB dos Estados Unidos. É mais do que os Estados Unidos produz, razão pela qual eles precisam que alguém aporte recursos para que eles continuem mantendo o nível de vida que têm até hoje. Essa é a maneira singela, qualquer economista profissional que estiver sentado aqui concordará comigo. E é o que está escrito, eu ia ler agora aqui, mas eu acabei de falar. A China está numa situação peculiar, interessante, e que até agora tem permitido os americanos levarem esta vida de ficar permanentemente em déficit, o que cá entre nós, é uma dádiva, né? Alguém exporta para você um bocado de coisas que você, em outra circunstância, não poderia comprar porque o seu PIB não permite. A China tem a situação ao contrário. Quer dizer, eu não mencionei, mas os americanos, na verdade, poupam muito pouco em relação àquilo que eles investem. Os americanos são um país deficitário de poupança. A China é o contrário. A China, ela gasta menos do seu PIB do que gasta com consumo, investimento e despesas de governo. Ora, isso cria um excesso de poupança na China, que transborda para o balanço de pagamentos e permite que a situação que veio até agora, desde 1975, ela se perpetuasse. Ou seja, uma boa parte desse excesso de poupança chinesa se dirige para financiar o déficit comercial com os Estados Unidos. É fácil de resolver. Eu já fui professor de economia. No quadro negro, a gente resolve qualquer problema. Hoje, no quadro branco, né? Você puxa a demanda para lá, e leva a oferta para cá, e aí tudo se equilibra, é facílimo. Eu aqui vou dizer que é muito fácil resolver esse problema. Muito fácil. Basta os americanos pouparem mais, isto é, consumirem menos. Basta os chineses consumirem mais, isto é, investirem menos no seu país e em terceiros, e tudo se resolve sozinho. Bom, se fosse para resolver, já estava resolvido. Não é tão fácil assim. No lado chinês, a estratégia atual da China, ela privilegia o aumento do consumo, ou seja, a China pelo menos está indo na direção correta no que diz respeito a esse imbróglio. Os Estados Unidos não, é ao contrário. O presidente Trump, logo depois que se elegeu, baixou tributos. Ora, com isso ele incentivou mais consumo e investimento dentro dos Estados Unidos. Então, há um conflito de estratégias que, se a da China permite caminhar para o equilíbrio, dos Estados Unidos o afasta. Bom, essa é uma parte da história. A outra parte, o pessoal aqui que já estudou história, lembrará que houve uma coisa chamada Guerra do Peloponeso. Tucídides foi um general ateniense, e é considerado o pai da ciência política, e ele criou essa ideia de que toda vez que uma potência que surge, que emerge uma nova potência, essa ascensão da nova potência ameaça
a potência existente. No caso específico da Guerra do Peloponeso, a frase, aliás, de Tucídides está aqui: foi a ascensão de Atenas e o medo que isso inspirou em Esparta que tornou a Guerra do Peloponeso inevitável. Há muitos exemplos de aplicação dessa ideia de que estamos, com frequência, vendo exemplos de armadilhas de Tucídides. Primeira Guerra Mundial é um grande exemplo. Primeira Guerra Mundial é interessantíssimo, porque eram 3 primos: o monarca britânico, o Kaiser alemão e o czar da Rússia. Os 3 eram primos, consanguíneos, primeiro grau, netos da Rainha Vitória. Nenhum deles queria guerra. E, no entanto, a sucessão de eventos e o receio de um por parte do outro acabou levando a um conflito armado. Era chamada Grande Guerra. Até então tinha sido a pior guerra que a humanidade tinha conhecido. Bom, no que diz respeito ao sentimento de ameaça dos Estados Unidos, eu trouxe uma citação aqui, que eu acho que ela é muito boa, porque esse é o relatório da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, publicado no dia 19 de janeiro desse ano, em que todo ano eles fazem um levantamento na palavra deles, quais são as nossas ameaças. Bom, o desse ano diz o seguinte: ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos se expandirão e se diversificarão no próximo ano, 2020, dirigidas em parte pela China e pela Rússia, à medida que competem mais intensamente com os Estados Unidos e seus tradicionais aliados e parceiros. Essa competição se dá em todos os domínios, envolve uma corrida por superioridade tecnológica e militar, e é de forma crescente a respeito de valores. A Rússia e a China buscam conformar a ordem internacional e a dinâmica da segurança regional e exercer influência sobre a política e a economia dos Estados Unidos em todas as regiões, em especial em suas respectivas fronteiras. No texto original aparece a palavrinha, eu botei fronteiras porque achei que era mais elegante, mas lá dizia assim, backyard. Backyard é o quintal. Achei que ficaria deselegante, eu não gosto disso. Isso dá uma ideia muito boa de como pensa a comunidade de inteligência. Esta gente fala com o presidente, essa gente fala com o Congresso. Não tenham ilusões de que essa birutice toda que está acontecendo nesse conflito é obra e graça só do senhor Trump. Não é. Não é. Se há alguma coisa que une os 2 partidos no Congresso dos Estados Unidos, é a sensação de ameaça da China. É a única coisa que democratas e republicanos concordam. E no cerne da questão, está tudo isso que nós ouvimos aqui nesse maravilhoso evento, no dia de ontem e está continuando nessa manhã. A ascensão tecnológica da China. Tudo que se podia falar a respeito disso já foi falado. É incrível, é rápido, não estão mais copiando nada, estão desenvolvendo, estão na fronteira em diversas áreas. Isso cria uma sensação de medo. O que dizem os americanos? Os americanos dizem o seguinte: vamos falar agora do programa Made in China 2025, que trata da criação de uma sociedade de conhecimento calcada em tecnologia, e que conforma, claro, a política industrial chinesa. Os americanos queixam-se várias coisas: incentivos e subsídios dados pelo governo às empresas, transferência compulsória de tecnologia. A empresa americana se instala lá e alguém diz, mas eu quero saber qual é o processo. Eu quero entender algum aspecto técnico. Infringência de direitos de propriedade intelectual. Bom, tudo bem. Incentivos e subsídios. Toda a indústria militar americana, como em qualquer país que tem indústria militar, recebe incentivos e subsídios do governo. Boeing, quando o Lockheed, que faz um avião de caça de última geração, estará experimentando novos materiais, novas tecnologias. Isso vai para a parte civil da companhia. A mesma coisa na China. Transferência compulsória de tecnologia e infringência de direitos de propriedade industrial, se isso aconteceu, uma das coisas que estão sendo negociadas agora é como coibir isso, ou pelo menos minimizar isso. Agora, e nesse último slide, eu estou vendo que o meu tempo está correndo.
Os chineses não têm essa ideia que os americanos imaginam, ou pelo menos não nos dizem que têm essa ideia, de que eles pretendem a dominação global, eles pretendem tomar o lugar dos Estados Unidos. Para eles é muito importante que eles se livrem, pelo menos em parte, da dependência de tecnologia estrangeira. Até recentemente, toda a tecnologia era estrangeira, como foi o caso do Japão também no passado. Então, esse é o primeiro item. Depois, melhorar a qualidade dos produtos. Os produtos ainda não têm a qualidade que têm os similares ocidentais. Corrigir a baixa eficiência industrial e o enorme dano ambiental que a indústria chinesa provoca. Integrar todo esse desenvolvimento tecnológico na manufatura. O que é que a gente pode esperar para concluir? Eu imaginava que essa altura dos acontecimentos, até pensando, disse, bom, quando eu chegar lá, já tem uma notícia que eles chegaram a um acordo. Eles vão chegar a um acordo. Havia uma expectativa que houvesse uma reunião em Mar-a-Lago, agora, no dia 1º de março, e há uma expectativa que ficasse no dia 30, provavelmente vai para a primeira semana de abril, provavelmente haverá um acordo limitado, muito limitado. O Sr. Trump é candidato à reeleição. Agora, com uma força enorme, porque esse relatório de que ele teria conspirado com a Rússia, ele recebeu nota 10, ele passou nesse exame, então ele agora está com toda a corda, ele quer fazer qualquer acordo, algum acordo, para que isso possa reforçar a sua campanha. Agora, é muito importante o seguinte, a China não tem como voltar atrás do plano 2025. Agora, a estratégia é outra. No passado, era investimento e exportações. O mundo está desacelerando, o mundo inteiro, não é só a China, não. O mundo está desacelerando. Não podem mais pensar em exportar porque não tem para onde. Então, eles vão desenvolver o mercado interno, eles têm essa opção. E não vão poder voltar atrás da estratégia que seguiram. Bom, apenas uma última frase. Esse Tucídides, ele imaginava que haveria sempre conflitos militares quando uma potência emergisse e ameaçasse a potência incumbente. A nossa sorte, por graça divina, são duas potências nucleares. Isso facilita muito as coisas, porque potências nucleares não guerreiam. Um exemplo banal, coisa de 2 semanas, houve um atentado terrorista na Índia, potência nuclear. E a Índia invadiu o território do Paquistão, potência nuclear, para pegar os terroristas. O Paquistão não fez absolutamente nada, porque não se pode arriscar uma guerra com armas nucleares. Bom, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção.